Isso aí, hoje nós vamos falar sobre aquele momento em que o seu pensamento entra em looping, onde você fica com o disco riscado, né? O pessoal mais antigo conhece o disco, né? Quando você fica em repetição de pensamento. Já passou por isso? Está passando por algo assim? Que bom que você está aqui para assistir a mais esse episódio da série Giro 360. Eu sou o Vitor Paese e aqui você vai viajar comigo no mundo da terapia e também, do autoconhecimento. Mas antes, lembra de deixar aqui embaixo o seu like e se inscreve aqui no canal também se você ainda não fez isso. Isso é muito importante, me ajuda bastante. Lembra de ativar as notificações. Agora sim, bora se conhecer mais nesse novo episódio. Lembrando que a cada dia vamos abordar aqui um tema novo para você. O seu corpo e as suas emoções estão muito conectados, estão intimamente ligados e é muito importante que a gente fale sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre aquele momento em que teu pensamento entra em looping, que você fica repetindo uma ideia, um pensamento e não sai do lugar com aquilo. Já passou por isso? Está passando por isso nesse exato momento? Me acompanha aqui, tá? Que a gente vai falar mais disso, de entender melhor. Quantas vezes isso pode acontecer? Muitas. Né? Quando a gente encontra um bloqueio, nosso pensamento pode ter algumas atitudes internas, vamos dizer assim, né? Algumas movimentações. Quando a gente encontra um bloqueio, né? Imagina que você está indo aqui numa direção, quando você encontra um bloqueio, você pode desviar, seguir, achar um outro caminho, seguir. Você pode parar, voltar. Não tem regra, no sentido de que se é certo ou se é errado. Mas você não para, você acha um caminho, uma direção. Seja recuar, parar de pensar naquilo, bloqueou, não tem saída mesmo, tá bom, vou para outra coisa. Você desvia e vai. Agora, às vezes acontece da gente ficar assim, dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na parede, né? Repetindo a mesma coisa. A gente não consegue achar formas de transcender, de ir além daquele pensamento, daquele sentimento. Isso é muito comum, então a gente fica em looping, né? Bom, por que eu estou insistindo num negócio que não foi? Claro, às vezes você percebe que, cara, eu preciso vencer isso aqui, nem que seja na marra, né? Aquele ditado, né? Tipo, água mole, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, algo assim. Ou seja, você vence aquilo pela exaustão, pela insistência. Então você domina aquele assunto, ou aquele pensamento, ou aquela situação, né? Às vezes você tem um problema que de fato você quer pensar, é diferente. Ou seja, você está refletindo sobre algo, você está tentando achar o caminho, você está tentando superar aquilo, você não está só martelando e insistindo no mesmo ponto. Ou seja, teu pensamento está em loop. Cara, não paro. Exemplo, não paro de pensar. De repente você está com ciúme de alguém. Não para de pensar o que será que aquela pessoa está fazendo lá agora, né? E você fica lá. Né? De repente você está uma raiva de alguém e fica. Né? Geralmente alguma emoção está associada àquele pensamento, ou seja, algo se instalou ali, que tirou o teu nível de domínio, de consciência daquilo que você está vivendo naquele momento. Você só está ali, passionalmente repetindo o fluxo mental. O que será isso? Que coisas acontecem nessa hora? Esse é o momento de você fazer dispersar. Então, às vezes você não sabe nem como parar esse pensamento. Então, eu já vou te dizer desde já, vamos estimular um pontinho no seu pé, que pode fazer muita diferença para você nessas horas, para romper esse fluxo, esse looping incessante e te ajudar ou a parar com aquele pensamento, a ir para outra via ou achar um caminho de superação daquilo. Lembra disso. Isso pode te ajudar bastante. Claro que se isso vai ocorrendo com frequência na sua vida, busque um auxílio terapêutico. Isso pode fazer diferença para você, né? Procurar um terapeuta faz muita diferença, pode te auxiliar bastante a entender por que às vezes você entra naquela repetição. Existem mecanismos internos que são complexos e que precisam de um auxílio profissional mais adequado, tá bom? Mas, juntamente com isso, um auxiliar que você pode utilizar bastante é esse pontinho que eu vou te mostrar agora mesmo. Lembrando que o nosso corpo sempre tem chaves de abertura, de conexão com questões emocionais que a gente vive. Bem aqui nesse dedo, que fica ao lado do dedão, na bordinha da unha, não na bordinha aqui dessa parte, na bordinha dessa aqui, ou seja, nesse dedo pro lado
de fora, tá? Bem aqui nessa bordinha, você pode botar a unha do seu dedo, cravar aqui, né? E estimular esse ponto. Você pode fazer dessa forma ou fazer de um jeito mais suave também, fazendo tapping nessa lateralzinha da unha, tá? Estimule esse ponto, pode fazer bilateralmente, ou seja, nos dois pés, nesse mesmo pontinho, estimule esse ponto e vai deixando esse pensamento que está em looping, essa emoção, deixa ela circular por um tempo. Pô, esse pensamento aqui, esse pensamento que eu quero me libertar, que eu quero me livrar, você pode pensar dessa forma. Esse pensamento que eu quero superar, vai pensando assim e vai estimulando esse pontinho no seu pé, né? Então é esse pontinho aqui, né? Como se fosse o teu dedo indicador lá embaixo, né? Aqui. Estimule esse ponto porque ele ajuda a desbloquear fluxos que estão repetindo e acumulando, adensando ali dentro de você. Às vezes você fica muito tempo numa coisa, cara, te consome, te deixa exausto. Então estimula esse ponto ali, faz com frequência. Você vai perceber que uma certa liberação daquilo, ele vai ficando menos forte, vai ficando um pouco mais distante. E aí, claro, nessas horas, enquanto você faz isso, tenta mudar o foco de fato. Busque uma outra coisa. Pô, de repente você está paradão lá, pega um livro, troca um canal da TV, vai pro celular, vai fazer alguma coisa que distrai. O celular hoje em dia é só para assistir vídeo bom aqui. De resto, deixa guardadinho lá, vai ler que é bom. Tá? Isso ajuda a desviar um pouco mais teu pensamento. Põe uma música, isso vai mudar a tua frequência mental também. Mas quando você vai estimulando esse pontinho, você vai perceber que esse pensamento repetitivo ele vai se distanciando um pouquinho mais de você. E aí é o momento que você tem chance de mudar a frequência e a polaridade aí. Ok? Lembra disso. E antes de finalizarmos, se você ainda não deu o seu like aqui, faz isso agora mesmo. Clica aqui embaixo, deixa o seu like e aproveita para compartilhar com seus amigos e com a sua família. Convide eles para assistir e debater esse vídeo aqui comigo, aqui com o Vitor Paese. Ah, e escreve também nos comentários aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, poxa, tá na hora, né? Se inscreve aqui e ative lá as notificações para que você possa ser lembrado sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Então, bora se conhecer mais no próximo vídeo. Tchau!